Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo deles os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. O propósito deste curso é estudar toda a Bíblia. No momento estamos estudando os profetas do Velho Testamento. O texto que você acabou de ouvir é o início do livro de Miqueias. Como já dissemos antes, todos os profetas foram grandes pregadores e Miqueias merece grande destaque. Cada profeta tinha o seu próprio estilo de pregação, por isso é interessante conhecer os diferentes estilos e familiarizar-se com eles. O livro de Miqueias começa com dados históricos. Dessa forma, fica-se sabendo que ele viveu e pregou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Vários profetas exerceram seu ministério durante o reinado de Uzias. Aprendemos que Uzias, nos últimos 7 anos de seu reinado, reinou em regime de corregência com seu filho Jotão, em razão de ter ficado leproso. Ezequias foi um bom rei. Jotão foi razoável. Porém, Acás foi um rei ímpio. Esses dados referentes aos reinados do tempo de Miqueias nos permite concluir que ele viveu 100 anos antes do reino de Judá a ser tomado cativo pelos babilônios. Pelas mesmas informações históricas, concluímos que o cativeiro de Israel pelos assírios aconteceu enquanto Miqueias era vivo, o que mostra ter sido ele contemporâneo de Isaías e Oséias. Por causa da iniquidade do rei Acás, houve uma terrível corrupção espiritual, moral e civil durante os dias de Miqueias. Esse profeta dirige sua pregação para a liderança da nação. A pregação dele se junta à de Ezequiel e de Jeremias, e há de tantos outros profetas que culpam os líderes da nação pela corrupção moral e espiritual do povo de Deus. Miqueias e Amós tinham personalidades semelhantes. Amós era catador de figos e pastor. Miqueias era o que se chamaria hoje de um rapaz do interior. As 10 tribos do reino do norte formaram o reino de Israel. As 2 do sul, Benjamim e Judá, formaram o reino de Judá. Todos os profetas, exceto Oséias e Amós, profetizaram para o reino do sul. Miqueias pregou para os 2 reinos. Ele foi chamado por Deus para pregar na capital do reino do norte, Samaria, e na capital do reino do sul, Jerusalém. É importante observar o padrão do trabalho de Deus. Às vezes Deus trabalha de forma estranha para nós, porque os seus caminhos não são os nossos caminhos. Deus usou poderosamente ministros como os irmãos Wesley, por exemplo, como George Whitefield, formados pela Universidade de Oxford, para trazer um reavivamento espiritual para a população bem simples da Inglaterra. Cerca de 100 anos depois, Deus usou poderosamente Dwight Moody, um simples vendedor de sapatos, sem qualquer instrução, para impactar a vida de milhares de americanos. Quando Moody começava a pregar, ouvia-se apenas um caipira qualquer que tinha acabado de vir da roça. Mas depois de alguns minutos, ninguém mais prestava atenção aos seus erros gramaticais. Ele falava com a unção do Espírito Santo. Moody teve um ministério dinâmico. Mesmo sendo um homem sem instrução, pregou nas universidades de Oxford e Cambridge, onde os alunos ficavam imóveis, ouvindo aquele homem simples falar. Se você estivesse no comando, talvez tivesse mandado Wesley para Oxford e Cambridge e Moody para o interior. Tenho certeza que é isso que eu faria, mas não foi assim que Deus fez. Paulo foi o único dos apóstolos com educação teológica. Ele tinha sido um rabino, fariseu dos fariseus. Ele se sentava aos pés de Gamaliel, o que significa que teve a melhor educação teológica daqueles tempos. Por acaso Deus mandou Paulo para pregar para os rabinos? Não.
Deus o mandou para os gentios, para os pagãos, gente que não tinha nenhuma formação teológica. Quem foi que Deus mandou para pregar aos rabinos? Pescadores analfabetos como Pedro e seu irmão André, que não sabiam ler nem escrever. Os sócios de Pedro, Tiago e João, que também não sabiam ler, foram enviados ao Sinédrio. Os homens do Sinédrio se maravilhavam com o equilíbrio e coragem, a sabedoria daqueles homens sem instrução. Mas eles sabiam que aqueles homens simples tinham algo de diferente, porque haviam estado com Jesus. O ministério de Moody em seu país foi muito frutífero. Quando ele foi para a Inglaterra, alguns acharam que lá sua pregação não alcançaria os ingleses tão instruídos como atingiu os caipiras americanos. Em suas cruzadas, Moody era acompanhado pelo cantor Ira Sankey. Moody se levantava, lia um texto da Bíblia e depois se sentava enquanto Sankey cantava. Depois Moody se levantava novamente e pregava. Era sempre assim. Na primeira noite de Moody na Inglaterra, ele leu o texto do filho pródigo em Lucas 15 e depois se sentou. A seguir, Sankey cantou naquela noite uma canção sua, sobre o pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca de uma que tinha se perdido. O Espírito Santo visitou aquele lugar, e quando Moody se levantou e pregou sobre o filho pródigo, centenas de pessoas se converteram. Moody foi convidado para pregar por todo o Reino Unido, inclusive nas universidades de Oxford e Cambridge. É muito interessante estudar a história da igreja e observar como Deus fez e faz a sua obra. É empolgante ver que Deus chamou e comissionou Miqueias, um rapaz simples do interior, para pregar nas capitais dos reinos do norte e do sul. Você vai gostar muito de estudar os sermões desse moço do interior. O livro de Miqueias tem 7 capítulos e basicamente 3 sermões. Apesar de ter feito essas pregações nas capitais dos reinos do norte e do sul, seu primeiro sermão foi dirigido a todos os habitantes da terra. Nesse sermão, Miqueias está intrigado com o fato de que Deus iria impor um castigo a Samaria, a capital do reino do norte, e a Jerusalém, capital do reino do sul. Infelizmente, quando lemos esse sermão em nossa língua, podemos perder até algumas particularidades do original em hebraico. Se pudéssemos ler em sua língua original, perceberíamos a eloquência e inteligência do profeta Miqueias. Ouçam esse texto. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor aguardando alívio porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Se pudéssemos ler este sermão em hebraico, observaríamos que dos versículos 10 ao 14, Miqueias faz um trocadilho com as palavras. A palavra safir significa beleza em hebraico, e aqui a beleza contrasta com a vergonha do povo. Zaanã significa avançar, e contrasta-se com o medo dos habitantes de se aventurarem fora das portas da cidade. Bet-Ezel quer dizer fundamento que será derrubado por eles. O que Miqueias estava realmente pregando era: caiam no choro por causa da derrubada da cidade. Humilhem-se até o pó nas cinzas da cidade. Saiam sem roupas da cidade nua. Arreiem seus cavalos da cidade do cavalo. E vocês, podem latir na cidade do cachorro. Como já destaquei antes, os profetas faziam uso de muita eloquência em suas pregações, que eram enriquecidas com muitas ilustrações. Não tenho dúvida que Miqueias impressionou com a sua primeira pregação. Eu vou resumir esse primeiro sermão de Miqueias, dirigido aos povos da terra. Miqueias afirmou que a intenção de Deus era ser glorificado através do seu povo. Através do seu povo, Deus queria mostrar a todo mundo como ele é. Afinal, para que Deus criou o homem, hein?
Ele não criou o homem para ter comunhão com ele porque sentia-se muito só. Não. De acordo com as Escrituras, Deus criou o homem porque queria criaturas que fossem um reflexo da sua imagem e semelhança para toda a sua criação. Foi para isso que Deus criou o homem. A intenção de Deus era que o povo hebreu mostrasse ao mundo todo como era o seu Deus. Nos dias de Miqueias, aquele povo passava por um declínio moral e espiritual. Ele não estava sendo um reflexo da imagem de Deus. A mensagem de Miqueias para todos os povos era basicamente essa. A vontade orientadora de Deus para seu povo era que esse povo fosse um reflexo de sua imagem. No entanto, mesmo ele não sendo como Deus o planejou, Deus vai cumprir seu propósito através dele. Deus vai revelar-se ao mundo através dele. Deus vai punir seu povo diante de todo mundo. Quando Deus punir o seu povo, usará o mundo para fazê-lo. E quando Deus punir seu povo, mostrará ao mundo um reflexo de sua imagem e semelhança. O segundo sermão se inicia no capítulo 3, versículo 1, e vai até o versículo 15 do capítulo 5. Esse segundo sermão é também de grande importância nas profecias de Miqueias. Para entendermos melhor esse sermão, precisamos de um certo conhecimento da política da época, uma vez que esse sermão tem a ver com as atitudes do governo. Nele, Miqueias revela sua preocupação com a atuação das autoridades governamentais. Ele dirige seu sermão aos líderes políticos do povo de Deus, que seria para nós hoje o governador e o prefeito. Ele também se dirige aos líderes espirituais, como os sacerdotes e os profetas. Segundo a visão de Miqueias, havia 3 tipos de líderes numa forma de governo dirigida por Deus. O primeiro deles seria o sacerdote. Sua função era representar o povo e lhe ensinar as verdades espirituais que Deus tinha para o seu povo. Os sacerdotes, além de serem os professores responsáveis pelas questões espirituais, deveriam ser também exemplos daquilo que ensinavam. O papel do profeta era ser o líder moral do povo, exortar os sacerdotes a que instruíssem o povo na obediência à palavra de Deus. Isso se aplica principalmente quando os sacerdotes eram corruptos e o povo imoral. Miqueias, portanto, responsabilizava os profetas pelo declínio moral da nação. De acordo com Miqueias, o terceiro líder nesse governo dirigido por Deus é o líder civil, responsável pela aplicação da lei de Deus ensinada pelo sacerdote e pregada pelo profeta. Ainda hoje, em nossa cultura, temos a figura desse líder. O pastor prega a lei de Deus, enquanto o oficial da lei é o homem nomeado por Deus que verifica se a lei de Deus pregada pelo pastor está sendo obedecida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, fala sobre os oficiais da lei, sobre o homem que usa distintivo e tem autoridade dentro da sociedade, e diz que ele é como um ministro de Deus, assim como o pastor é no púlpito. Ele exorta o cristão a obedecer à autoridade que pode usar a sua espada, o que seria hoje uma pistola 9 milímetros, e usá-la com a finalidade de corrigir aquele que infringir a lei. Quando essa autoridade puxa o gatilho, está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. As Escrituras nos ensinam que o governo vem de Deus, é instituído por Deus. Miqueias apresenta 3 níveis de governo. Como dissemos, existe o líder espiritual, o sacerdote, que tem a função de ensinar e de ser um exemplo daquilo que Deus quer que o povo conheça, e também interceder junto a Deus pelo povo. O profeta prega e exorta ao povo a que obedeça ao ensino ministrado pelo sacerdote. O líder civil deve fazer valer as leis de Deus que vêm através do sacerdote e do profeta. Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele e despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca, por tudo isso a noite virá sobre vocês.
Noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá, e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Nesse segundo sermão de Miqueias, entendemos que ele repreende os líderes civis, os príncipes e os governadores, porque eles, nas suas funções, recebiam suborno, o que favorecia a corrupção, um costume muito comum na vida dos governantes. Hoje, em muitos países, é comum os líderes serem corruptos e movidos a aceitar suborno. Miqueias está combatendo esse tipo de corrupção. Depois Miqueias repreende os líderes espirituais, os profetas que adivinham em troca de prata. Isso quer dizer que eles tiveram o chamado de Deus para serem profetas, mas eram profetas profissionais. Miqueias reforça a ideia de que o sacerdócio não é uma profissão, é um chamado. Uma vez ouvi um pastor de uma grande igreja dizer, você não poderia me pagar 20 mil reais por mês para eu ser o pastor dessa igreja? Mas uma vez que Deus me chamou, eu aceito o ofício como um trabalho voluntário. É isso que deveríamos ver num homem que encara seu ministério como um chamado divino. Será que tem como se pagar toda a pressão, todo o desgaste? Estou muito feliz por você estar acompanhando mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais uma aula sobre os profetas do Velho Testamento. Estamos estudando o livro de Miqueias. Já vimos que ele foi um dos maiores pregadores entre os profetas. Ele é considerado um dos mais importantes profetas, no mesmo nível do profeta Isaías. Ele foi muito citado, inclusive por Jesus, em Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, em Mateus 10, 35 e 36, e por Jeremias. Quando este profeta pregava sobre a destruição de Jerusalém, o povo intentou matá-lo. Mas alguns sábios se juntaram e disseram, não o matem, porque nos dias do rei Ezequias, Miqueias profetizou a mesma coisa, e Ezequias o matou. Mas Ezequias arrependeu-se do seu pecado. E o povo voltou-se para Deus, e por isso Deus não trouxe a destruição profetizada pelo profeta Miqueias. Portanto, a citação de uma profecia de Miqueias, feita pelos sábios da época, salvou a vida de Jeremias. Na primeira parte do estudo do livro de Miqueias, vimos que esse livro possui 3 sermões, divididos em 7 capítulos. O primeiro sermão, registrado nos capítulos 1 e 2, é uma pregação para todos os povos. O segundo sermão de Miqueias, que começa no capítulo 3, versículo 1, e vai até o capítulo 5, versículo 15, é dirigido ao povo de Deus. Miqueias pregou tanto na capital do Reino do Norte, como na capital do Reino do Sul. O seu sermão dirigido para os líderes do povo de Deus foi dirigido também às autoridades governamentais. Miqueias tinha consciência de que o governo vem de Deus. Deus quer que seu povo viva em paz. Para que isso aconteça e o povo de Deus viva bem, a forma de governo deve ser de acordo com o plano de Deus. Miqueias acreditava que um governo orientado por Deus deveria existir em 3 níveis. O primeiro nível, o espiritual, estava sob a responsabilidade dos sacerdotes, que deveriam ensinar as verdades espirituais à sociedade e servir-lhes de exemplo.
O segundo nível, o nível moral de governo. Era de responsabilidade dos profetas exortar o povo a obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. E havia um nível civil de governo. Era responsabilidade das autoridades civis aplicar as leis de Deus baseadas na sua palavra. Miqueias acusou de corrupção os líderes do povo nos 3 níveis de governo. A mensagem de Miqueias foi dirigida a esses líderes nos 3 níveis de governo. Essa mensagem de Miqueias para os líderes do governo é a preparação para uma grande profecia messiânica. Podemos dizer que o 3º sermão de Miqueias foi um sermão positivo. Como já disse várias vezes, todos os profetas que profetizaram os cativeiros assírio e babilônico e a destruição e a tristeza que se seguiram terminavam suas profecias com um tom positivo. Eles não terminavam suas mensagens apenas com o cativeiro. Nesse 3º sermão, Miqueias prega sobre a restauração após a dispersão. É nesse contexto que ele profetiza sobre o Messias. Nessa profecia messiânica, Miqueias tem em mente os 3 níveis de governo do 2º sermão. O príncipe, que representa os líderes civis, o sacerdote que representa os líderes espirituais, e os profetas, que eram os líderes morais do povo de Deus. Na opinião de Miqueias, os líderes dos 3 níveis de governo não governaram como deveriam. É nesse contexto de fracasso governamental que Miqueias prega o seu sermão messiânico. No capítulo 5, versículo 2, ele profetiza a vinda do Messias. De acordo com Miqueias, o Messias virá para ser o governante perfeito. O Messias vai governar na força do Senhor. O Messias vai pastorear seu povo e governará com o grande pastor. O que Miqueias está sugerindo é: as autoridades foram instituídas por Deus, mas elas não governam como deveriam governar. Um dia Deus vai dizer: não posso mais confiar no governo do homem. E não posso mais confiar o governo ao homem. Darei o poder ao meu filho. Quando meu filho vier, ele governará de acordo com a minha vontade, e governará em nome da majestade do Senhor seu Deus. Quando meu filho governar, vocês descobrirão o que eu tinha no coração quando instituí os governos. Quando meu filho governar, o seu governo não será corrupto. Com tudo isso, fica uma pergunta: quando foi que Jesus reinou num governo perfeito? Isso nos ajuda a entender por que os apóstolos estavam sempre perguntando para Jesus: o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Os apóstolos viam Jesus como um líder político em potencial que derrotaria os conquistadores romanos. Alguns estudiosos acreditam que Judas seguia Jesus porque acreditava que ele seria o líder que venceria Roma, e assim ele estaria dentro do novo regime de governo. Um dos apóstolos de Jesus chamava-se Simão o Zelote, o que significa que ele fazia parte do movimento de guerrilha de resistência contra Roma. O professor William Berkeley acreditava que 4 dos 12 apóstolos partilhavam das mesmas simpatias políticas desse discípulo. Por causa de passagens como essa encontrada no livro de Miqueias, os apóstolos que conheciam o Velho Testamento achavam que Jesus era o Messias que seria seu líder político e que ele reinaria, exercendo um reinado perfeito. O que eles não viam e que as pessoas, de modo geral, não observavam numa primeira leitura do livro de Miqueias, é o que chamamos de o grande parêntese. Jesus deixou claro para os apóstolos que sua vinda aconteceria em 2 adventos. Nós usamos o termo primeiro e segundo advento de Jesus, primeira vinda e segunda vinda. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus citou Isaías 61 e nos deu o que os estudiosos chamam de o manifesto do Nazareno. Citando Isaías, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em seu manifesto, Jesus deixou bem claro o que ele ia fazer. Ele ia dar visão ao cego, liberdade ao cativo e curar os oprimidos desse mundo.
Quando comparamos Lucas 4:18 com Isaías 61, observamos que Jesus parou no meio do versículo e devolveu o rolo para o rabino, porque o versículo continuava dizendo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não veio declarar a vingança de Deus. Há alguns textos na Bíblia, como Isaías 61 e Salmo 2, que se referem aos dois adventos da vinda de Jesus Cristo em um só versículo. Aí você tem que fazer uma pausa no meio desses versículos que descrevem os dois adventos. Jesus veio pela primeira vez como servo sofredor. Sua missão era morrer na cruz pelos pecados do mundo, ressuscitar dos mortos e enviar o Espírito Santo para que a igreja pudesse nascer e ser ativa nesse mundo. Como já destaquei antes, alguns estudiosos chamaram esse tempo da igreja de o grande parêntese. Hoje Jesus Cristo está construindo sua igreja e quando ele a finalizar, voltará. Foi isso que todos esses profetas falaram. Jesus voltará com grande poder e glória. Na próxima vinda de Jesus, ele não vai ser humilhado. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele não virá como servo sofredor. Ele não vai dar a outra face. De acordo com o Salmo 2, quando Jesus voltar, é como se todas as nações da terra estivessem em um lindo vaso de porcelana, e Jesus, com um cetro de ferro em suas mãos, vai despedaçar as nações da terra. Quando Jesus voltar, ele vai reinar. Como já disse, há diferentes opiniões a respeito do reino que Jesus vai instituir na sua segunda vinda. Então, haverá um milênio? Será que Jesus terá um reino de 1000 anos sobre a terra? Se você acredita que ele vai voltar antes de estabelecer esse reino, você é um pré-milenista. Se você acredita que ele vai voltar depois que esse reino tiver sido estabelecido, então você é um pós-milenista. Se você acredita que o reino de 1000 anos é uma questão mais espiritual do que literal, ou algo figurativo, então você é amilenista. Há várias teorias diferentes sobre esse reino. Entretanto, todos esses profetas nos dizem que quando Jesus voltar, ele governará e reinará sobre o seu reino. A apresentação que Miqueias faz da vinda de Jesus deve incluir seu segundo advento, porque é nesse segundo advento que Deus dirá a seu povo: eu tentei dar a vocês a oportunidade de governar, mas houve corrupção em todos os níveis de governo. Suas autoridades civis julgaram sob suborno. Seus líderes espirituais ensinaram visando lucro. Seus profetas adivinharam em troca de prata. O governo que Deus planejou para seu povo não deu certo por causa do pecado de seus líderes. Portanto, de acordo com a pregação desses profetas, o dia está chegando, quando Deus assumirá a responsabilidade pelo governo. Deus não vai mais delegar autoridade aos homens. Ele vai dar o governo ao seu filho, e o seu governo não terá fim. O Filho de Deus reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem que Miqueias pregou. Ele também profetizou a respeito do cativeiro babilônico e o retorno do povo de Deus desse cativeiro. Ele disse assim: agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei. Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Além disso, ele profetiza a respeito da invasão assíria. Você está lembrado de quando os assírios invadiram Judá e tiveram que dar meia volta nos portões de Jerusalém, ocasião em que Isaías teve o seu momento de glória como profeta? Miqueias fala sobre isso e também descreve como a profecia de Jeremias resgatou o povo de Judá das mãos dos assírios. Ele também fala do cativeiro babilônico e descreve a experiência como resultado daquele cativeiro que serviu para curar o povo do pecado da idolatria. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram.
Quando estudamos o terceiro sermão de Miqueias, vimos que ele manteve a mensagem positiva nesse sermão nos capítulos 6 e 7. Nesse trecho, ele atinge o máximo de sua eloquência e faz uso de alegoria para falar do caso judicial entre Deus e seu povo. Fique em pé, defenda sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Nesse sermão, Miqueias chama o povo para entrar em uma causa com Deus. Podemos observar que ele estava preocupado com o governo, por isso usa a figura de um julgamento no tribunal. Imagine um grande tribunal onde Deus traz as montanhas e os montes como testemunhas. Vocês e Deus vão testemunhar no tribunal no mesmo dia. Deus pergunta se você não guardou na memória todas as coisas boas que Ele fez por você. E depois pergunta, por que você se afastou de mim? Diante desse cenário, Miqueias faz a seguinte pergunta. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Essas perguntas preparam os ouvintes de Miqueias para a parte mais importante de sua mensagem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Muitos consideram o versículo 8 do capítulo 6 como o versículo mais importante da palavra de Deus. Miqueias lança essa pergunta. O que o Senhor exige de você? Que seja justo, ame e ande com humildade diante de Deus. Nessa pregação, Miqueias criou um cenário com um tribunal e um julgamento, e dele participam Deus e seu povo. Depois que Deus faz a acusação contra seu povo, é feita a seguinte pergunta: o que você poderia fazer para agradar a Deus? Mais uma vez, a Bíblia tem uma mensagem consistente para essa questão, uma mensagem de graça. Não há nada que o homem possa fazer para se justificar dos seus pecados. Não há nada de nós que possamos fazer para alcançar o perdão de Deus. Se isso fosse possível, Davi teria apresentado um rebanho inteiro quando pecou e teria oferecido como sacrifícios pelos seus pecados. Qualquer um que tivesse discernimento das coisas espirituais como Davi tinha, saberia qual era o alvo de Deus quando instituiu o sistema de sacrifícios de sangue e de ofertas. De acordo com Davi, o que Deus realmente queria, que estava simbolizado pelas ofertas e sacrifícios, era um espírito quebrantado e um coração contrito. Quando o pecador passa por essa experiência de quebrantamento, Deus se agrada dos sacrifícios, porque são uma expressão visível de confissão e de quebrantamento por causa dos pecados. Miqueias diz que milhares de carneiros, nem 10.000 ribeiros de azeite poderiam agradar a Deus. O que realmente agrada a Deus é que você tenha um coração puro. O que Deus realmente quer é justiça, amor, humildade e piedade. No terceiro sermão de Miqueias, encontramos o texto que foi citado por Jesus em Mateus capítulo 10. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para trazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Nesse contexto, Miqueias continua: mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá.
Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Em todos os profetas e em suas profecias nós observamos sempre uma mensagem de esperança. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele disse: a salvação vem do Senhor. Quando ele disse isso, o Senhor deu ordem ao peixe para jogá-lo em terra seca. Todos os profetas tinham uma mensagem de esperança. Quando o povo de Judá estava no terrível cativeiro babilônico, Jeremias, sentado numa gruta, escreveu o texto de Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Por isso cremos que o livramento vem de Deus. Miqueias uniu-se a Jonas e Jeremias quando pregou: Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. No Salmo 34, Davi também pregou a esperança quando disse: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É sobre isso que Miqueias também prega no seu terceiro sermão: esperança. Ele me fará sair à luz. O terceiro sermão de Miqueias traz uma revelação profética. Miqueias profetiza sobre os últimos dias. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações. Pastoreie o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu e prediz que Jerusalém será novamente o lugar de onde o Messias governará todo o mundo. Depois de mostrar tudo o que está acontecendo de errado no sistema de governo, Miqueias convida o Messias para reinar sobre seu povo. Pastoreie o teu povo com teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Miqueias profetiza que o mundo inteiro fará sua peregrinação para Jerusalém e verá que a cidade de Jerusalém tornou-se verdadeiramente a cidade santa. Atualmente a primeira fonte de renda da economia de Israel é a produção de frutas cítricas, a segunda é o turismo. E dessa forma tem se cumprido a profecia de Miqueias de que o mundo inteiro faria peregrinações a Jerusalém. Se hoje você visitar Israel, encontrará pessoas de todas as nações do mundo que estão lá visitando a Terra Santa. O turismo em Israel hoje é o cumprimento da profecia de Miqueias. Mas ainda há uma profecia para ser cumprida de muito maior importância. No final do livro de Miqueias, ele nos mostra o seu conhecimento do caráter de Deus. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão. Como você pode perceber, no meio de tanta destruição e tristeza, fogo, enxofre e julgamento, esse profeta, como os outros, prega sobre um Deus de amor, misericórdia e compaixão. O Deus sobre o qual Miqueias prega é um Deus misericordioso e amoroso. Assim como os outros profetas, Miqueias proclama um Deus que perdoa, que é fiel, cheio de graça e de amor verdadeiro, eterno e incondicional. Miqueias ainda acentua que não é por causa da nossa atitude positiva que conquistamos o amor de Deus, e também não é por causa de uma atitude negativa que o perdemos. O Deus sobre quem Miqueias prega é a essência da graça. Graça significa o favor e a bênção de Deus que nós não conquistamos com nossas atitudes. Mas isso é apenas uma parte do significado. A outra parte é que você também não a perde por um mau comportamento ou por uma atitude negativa. É isso que Miqueias está falando no final do capítulo 7. Receba essa graça hoje. Bom, temos que ficar por aqui. Até o próximo programa.